Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, que é ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, aqui no campus Luiz de Queiroz da USP, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo a professora Silvia Helena Galvão de Miranda, que é docente da ESALC, pesquisadora do CPEA e que é especialista quando nós falamos em comércio exterior e políticas agroindustriais. E eu tenho o prazer, então, de receber a professora Silvia. Obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada, Fabiano. É uma satisfação estar aqui com vocês, um grande prazer. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma questão que tem povoado, né, as principais manchetes dos grandes veículos de imprensa, não só no Brasil, mas eu diria até a nível internacional, que é a questão do recente acordo, finalmente assinado, o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Professora, grandes oportunidades de exportação, também grandes desafios de competitividade. Na leitura da senhora, depois de tantos anos de negociações e impasses, a senhora que inclusive falava comigo antes de começarmos a gravação, que são 27 anos, desde 1999, é isso, professora, que esse assunto está na mesa. Qual é, na sua leitura, o cenário atual e a senhora acha que nós estamos mais perto de uma implementação prática ou ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte até que efetivamente se comece a desfrutar, vamos dizer assim, né, dessas possibilidades? Fabiano, eu busco sempre ser otimista, né? Mas, como nós dizíamos, desde 1999 eu acompanho esse assunto. Quando chegou a primeira proposta de desgravação tarifária desse acordo Mercosul com a União Europeia, eu estava trabalhando em São Paulo na época, numa entidade de classe, e recebemos a proposta, e eu me lembro que houve todo um esforço tanto de internalizar aquilo nos setores, né, e eu representava um setor em particular, o agroindustrial. Aquilo foi levado também para os nossos parceiros do Mercosul, e ao final de um processo de consultas e discussão, a frustração, né, de não vermos caminhar tão rapidamente. Então, embora eu busque ser otimista, ainda hoje eu olho para esse processo depois desses quase 27 anos e eu acho que nós temos que ser cautelosos. Eu acho que já é um grande avanço nós termos conseguido assinar o acordo. Eu acho que vencemos uma etapa, mas eu acredito que muita água ainda vai rolar antes da implementação. A gente está aí ouvindo, vai passar pelo parlamento na Europa, europeu. Nós temos manifestações na Europa, em alguns países, principalmente no setor, né, particularmente do setor agroindustrial. Então, eu acho que até que realmente nós consigamos implementar, vai haver aí um longo caminho. E assim, até por essa experiência de muitos anos, sabe, vendo os entraves, muito mais as questões políticas na Europa, mas nós tivemos também aqui dentro do Mercosul, mesmo nesse período de 99 e 2000, nem sempre todos os países do Mercosul tinham a mesma visão sobre as prioridades. Felizmente, a partir dessa assinatura, né, isso significa que conseguimos convergir, de certa maneira, nas prioridades como bloco, mas a implementação, de fato, vai exigir mais esforços. Não? Agora, quais seriam, professor, os setores mais... onde esse protecionismo setorial ele é mais evidente ou ele potencialmente pode gerar mais entrave nesse momento? Eu acho assim, antes de tudo, antes de falar de setores, eu acho importante a gente ter em mente que nos estudos, as projeções mostram que a gente deve ter um impacto econômico agregado, que não é um impacto de grande magnitude, mesmo quando nós colocamos isso aí em médio e longo prazo.
Mas, de toda forma, nós podemos dizer que os ganhos políticos, os ganhos em termos de fortalecimento como regional, esses eu não tenho dúvida de que nós já vamos, a partir deste momento, já estamos auferindo esses benefícios. Em termos de setores, eu acho que a gente tem dois elementos muito importantes que devem ser considerados. As nossas expectativas, como o Brasil e até como o Mercosul, é que esses ganhos econômicos, comerciais, mesmo nós temos também expectativas favoráveis em termos de investimentos, né? Uma das áreas onde se espera maiores benefícios. A União Europeia é uma origem importante dos investimentos diretos no Brasil. Agora, em termos setoriais, como eu dizia, temos dois elementos que eu acho que têm que ser considerados e observados separadamente, mas naturalmente ao longo de todos esses anos eles tiveram um impacto um sobre o outro. Para o Brasil, em particular, e também Mercosul, em termos de setores ganhadores, a gente tem expectativas de que nós consigamos mais avanços comerciais, mais exportações, não exportações, flexibilizando um pouco as exportações do setor agroindustrial, né, que é justamente a nossa expertise aqui na Exalc. Alguns setores, alguns produtos ainda vai persistir o uso de cotas, não é? Mas há a proposta é uma redução das tarifas intracotas e extracotas. Então, a perspectiva é boa para cereais, né, para açúcar e etanol. Né? Houve uma época dessas negociações onde o tópico principal da negociação, eu me lembro conversando com colegas europeus, era o etanol. O Brasil perdeu um pouco nas exportações de etanol de lá para cá, mas o etanol consta nessa lista da desgravação. Carnes, naturalmente as carnes. São aqueles setores onde, de maneira geral, nós já temos aí vantagens comparativas no mercado internacional e elas devem ser ainda melhor aproveitadas agora com o acordo. Mas, por outro lado, nós temos, mesmo internamente, quando eu digo internamente, não só na União, no Brasil, mas no Mercosul, os setores onde as expectativas de um impacto, inclusive negativo, né, para a nossa competitividade, que são os setores industriais. São os setores nos quais a nossa pauta importadora com a União Europeia, ela já é uma pauta significativa, né, de importações em alguns equipamentos, fármacos, e que com a desgravação tarifária que nós faremos, que é uma desgravação tarifária, eu diria, nós conseguimos um acordo aí onde claramente, né, a gente vai desgravar mais lentamente, vai reduzir mais lentamente essas tarifas no setor industrial, mas ainda assim isso deve gerar um impacto negativo para os setores, principalmente aqueles que não conseguirem se preparar adequadamente para essa abertura com a União Europeia. Mas, basicamente, eu diria que em termos setoriais, pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho. E possivelmente, como a gente vai ter uma desgravação tarifária ampla, né, então são cerca de 95% dos produtos, dos itens tarifários que devem ter redução ou eliminação das tarifas. Eu imagino que alguns setores que hoje não são grandes exportadores para a União Europeia podem observar essa oportunidade, via se fortalecer e se organizar para exportar para a União Europeia. Agora é interessante citar, professor, acho que esclarecer para quem nos assiste, que quando nós falamos de acordo, de livre comércio, nós não estamos falando de zerar a alíquota para tudo e qualquer, né, de forma indiscriminada. Não.
seja, vamos zerar tudo para o que vai, para o que vem. Existem diferenças de acordo com o setor, com o produto, não é isso? Exatamente. Inclusive, nós temos um cronograma dessa redução tarifária, né? É uma redução tarifária que vai variar a ocorrência dela entre 4 e 12 anos para produtos agroindustriais, agrícolas e agroindustriais, e, se não estou enganada, de 4 a 15 anos para os industriais. Alguns produtos haverá redução tarifária ou a isenção, como eu disse, dentro das próprias cotas. Alguns produtos terão cotas para exportação, ou cotas de importação no país, nos países compradores, e aí eles naturalmente há outros que não são alvo dessas cotas. São previstos no acordo. Exatamente, não está prevista a cota. Então há uma diferença sim, e naturalmente quanto mais sensível é aquele setor para o país que está importando, maiores são essas precauções ou essa lentidão na desgravação tarifária, na abertura comercial. Como eu disse, a gente tem aí cerca de 95% dos itens tarifários dos produtos que são importados já pela União Europeia que sofrerão, né, sobre os quais incidirá esse acordo e essas reduções, mas naturalmente dentro desse conjunto há um conjunto bem menor, mas é o conjunto dos produtos sensíveis, onde essa abertura vai ser mais lenta. Da mesma forma vai acontecer para os setores industriais. Naturalmente a nossa preocupação em termos de competitividade no Brasil é com os produtos industriais, e não só Brasil, Argentina, da mesma forma, né, tem sensibilidade nos setores industriais, e aí o mesmo padrão, né, de você ter um conjunto de produtos de setores mais sensíveis, por exemplo, os fármacos, onde esse processo de abertura no acordo birregional ele vai ser mais lento. Perfeito, professor. Agora, algo que é uma dúvida recorrente, e se ouve muita coisa, né, principalmente pelos corredores, né, de supermercado, mesmo nas conversas de padaria, é que o aumento das exportações, vamos pegar, por exemplo, essa questão dos produtos agrícolas, produção agroindustrial, que o aumento das possibilidades de exportação ela traz também uma possibilidade de impacto direto no preço dentro do mercado. É fato isso? Ou seja, o fato de eu aumentar as exportações de um determinado produto pode tornar esse mesmo produto mais caro na prateleira do brasileiro aqui? Ou essa relação necessariamente não precisa existir, né? Essa relação, na verdade, Fabiano, o que acontece na atualidade, né, e não acontecia, se a gente voltar não tão intensamente há 30, 40 anos, é que os mercados nacionais e internacional, eles estão muito integrados hoje. Então, não é só essa transmissão dos preços, ela ocorre não só com os produtos nos mercados dos produtos que nós exportamos, mas também nos importados. Então, quando o preço do trigo, que é um produto que nós importamos, ele abaixa no mercado internacional, a tendência é abaixar também no Brasil, uma vez que somos importadores, mas mesmo produtos em que nós não importamos ou exportamos, os mercados vão se tornando mais conectados. A não ser que seja um produto realmente muito regional, muito local, para o qual não exista um mercado internacional. Então, existe uma transmissão de preços? Sim. No caso específico, pensando no acordo, o que acontece? Como eu disse, a gente não espera impactos muito significativos no curto, médio prazo. O que eu quero dizer? Nenhum surto, né, de um aumento muito gritante nas exportações de um momento a outro. Então, havendo as perspectivas de que um setor comece a exportar ou comece a aumentar suas exportações para a União Europeia,
a tendência, naturalmente, há uma competição daquele produto com o mercado nacional e, como eu disse, os preços hoje estão conectados, os mercados estão conectados e se houver um grande movimento, você pode ter uma influência nos preços domésticos, né? Como acontece quando a gente olha para as flutuações de preços de alguns produtos integrados ao mercado internacional, a gente percebe algumas movimentações. O que ocorre no caso em particular dos alimentos? O Brasil é um país muito eficiente na produção, né? E veio ao longo das últimas décadas reduzindo seus preços relativos na produção de alimentos. Então, se não tivermos grandes choques de exportação, grandes aumentos, a tendência é que esses preços vão se ajustar. Também porque, de certa forma, professora, a senhora me corrige se eu estiver errado, mas a tendência é que quem vislumbra um aumento nas exportações também, de certa forma, deve ajustar sua capacidade de produção. Claro, claro, ajustar a capacidade de produção, tanto em termos quantitativos quanto em termos de atendimento de requisitos de qualidade, né, sanitários, fitossanitários. Então, de fato, a tendência é haver um ajuste. Os mercados, né, a gente está numa situação, um quadro geopolítico bastante complexo. De um dia para outro a gente vê os países se fechando, novos processos de negociação. Então, é importante para os setores eles não colocarem todos os seus esforços só num único mercado. E se nós olharmos para o histórico do Brasil com a União Europeia, em 1999, 2000, quando nós começamos as tratativas, as trocas das propostas de negociação, nós tínhamos mais de 40% das exportações agroindustriais, agropecuárias e agroindustriais destinadas à União Europeia. Hoje, elas ainda são significativas, cerca de 17%, se nós pensarmos aí no setor, né, agroindustrial, mas 17% já né, significa que a gente tem aí outros parceiros, como a própria China, onde a concentração, a dependência é maior, né, e que figuram hoje como nossos compradores. Então, eu realmente acho que de imediato não teremos impacto sobre os preços domésticos. Acho que há outros elementos hoje de maior pressão sobre os preços domésticos dos alimentos. Perfeito. O Conexão TV USP, hoje conversando com a professora Silvia Helena Galvão de Miranda, que é docente da Exalc, pesquisadora do CPEA, vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Que Diz a Ciência, hoje conversando com a professora Silvia Helena Galvão de Miranda, que é docente da Exalc e pesquisadora do CPEA, sobre a recente assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Professora, teve algo que a senhora falou no final do primeiro bloco que me chamou a atenção, a questão das barreiras não tarifárias. A senhora cita numa das suas respostas que não é só a questão tarifária, mas que o produtor brasileiro também vai precisar se preparar para atender exigências que vão além dos impostos, né? Questão de rastreabilidade, questão de leis contra o desmatamento. Como é que anda isso na sua leitura e o que o produtor brasileiro ainda precisa observar para se adequar a essa nova realidade, se quiser efetivamente aproveitar essa oportunidade de expandir seus negócios para a União Europeia? Veja, Fabiano, nós já temos, né, como eu dizia antes, nós já temos uma pauta importante, né, agroindustrial, de produtos in natura, como as frutas, também as carnes, né, já processadas, a soja, farelo, que nós exportamos, né, e que, como eu disse, ainda
representam cerca de 17% na nossa pauta de exportação para a União Europeia. Então, esse aprendizado, principalmente nos setores que já tradicionalmente vêm exportando para a Europa, essa internalização desses requisitos, questões como rastreabilidade, questões de limites máximos de resíduos, nós já vimos, de certa maneira, né, o setor produtivo já veio absorvendo esses requisitos. Naturalmente, nós estamos aí, né, com novos requisitos em função das diretivas da União Europeia em relação à comprovação de que o produto vem de áreas não desmatadas. Então, temos setores aí que são diretamente impactados e que estão, principalmente aqueles já mais organizados, coordenados, eles já vêm tomando as suas providências para se ajustarem, principalmente, né, porque não é só uma questão de você ajustar o sistema produtivo, mas existe nesse requisito, por exemplo, da comprovação do não desmatamento, todo um processo, uma documentação que é preciso garantir. Então, nesses setores que já estão mais organizados, nesses setores que já vêm tradicionalmente exportando, esse aprendizado de como lidar com os importadores na União Europeia, ele já vem ocorrendo e eu acredito que isso está relativamente equacionado. Agora, como eu disse, a partir do momento que nós temos uma desgravação tarifária ampla, nós podemos ver emergir, né, e eu imagino que isso deva acontecer, setores que hoje não exportam, produtos que hoje nós não exportamos para a União Europeia e que podem vir a conseguir também um espaço no mercado europeu. E aí, de fato, o que é preciso? Todo um processo de comunicação, né, com esses produtores, aqueles segmentos que são mais organizados, por exemplo, onde você já tem as associações, as cooperativas, a informação flui de uma forma mais rápida, sistêmica, e chega aos produtores, inclusive porque nesses sistemas associativistas, cooperativistas, nas organizações, existe normalmente também uma assistência técnica, um amparo para que os setores consigam absorver requisitos sanitários, requisitos fitossanitários, requisitos técnicos, questões relacionadas à rotulagem. Então, eu acho que esses que já estão de alguma forma coordenados, inclusive porque atendem o mercado doméstico, é uma questão de realmente fazer com que essa informação chegue de forma clara, para que esses setores possam também internalizarem esses ganhos. Outros setores menos organizados, onde nós temos potencial de produção, aí nós precisaríamos, de fato, de iniciativas de coordenação, de organização. Eu acho que é muito interessante o trabalho, por exemplo, a lógica do trabalho da Apex, né, a Agência de Promoção de Exportações, porque ela tem essa lógica de identificar setores onde nós temos potencial para os mercados externos, né? Naturalmente, a União Europeia passa a estar aí nos holofotes desses mercados com esse acordo. E de uma forma, portanto, com planejamento, é possível identificar setores, né, que podem inclusive demandar esse apoio, e entendo o potencial, você pode ter uma estratégia de organização desses setores com potencial de exportação. Claro que nem sempre é um processo indolor, né? Em geral é custoso, porque se você tem que fazer, assim, e aí eu abro um parênteses, cada país, né, tem os seus requisitos sanitários, fitossanitários, técnicos, existe um esforço de harmonização internacional, inclusive liderado pela Organização Mundial de Comércio. Mas a gente percebe as nuances entre os países na hora de implementar esses requisitos. E a gente tem que assumir também, né, aliás, isso é a prática do comércio, quem realiza comércio são as empresas.
as empresas que estão importando, os consumidores, né, representantes dos consumidores dos países. Então, nós temos grandes grupos, grandes multinacionais, grandes empresas que definem os seus próprios padrões de qualidade, de bem-estar animal, por exemplo, padrões relacionados a questões de trabalho, de rastreabilidade. Então, independente do destino dos produtos, na hora que você se lança para o mercado internacional, a lição de casa para os setores que ainda não fazem parte desse mercado é uma lição de casa realmente pesada, né, para você absorver esses requisitos, lidar com essa diversidade de requisitos, né, comprovar muitas vezes que aqueles requisitos, por exemplo, fitossanitários que nós adotamos, são equivalentes aos exigidos nos mercados, lembrando que alguns desses requisitos são da alçada governamental e, como eu disse, a gente ainda enfrenta, né, os exportadores enfrentam requisitos na alçada privada. Não? Se ele quiser vender para aquele comprador específico dentro daquele país, ele vai precisar observar as demandas daquele comprador específico. Né? Então, isso exige, de fato, um processo de internalização dentro das cadeias produtivas e hoje, mais do que nunca, ao longo de toda a cadeia produtiva, na medida que, e aí eu volto a falar de União Europeia especificamente, há uma preocupação muito grande de olhar para os insumos que você utiliza, ao longo de toda a cadeia, até você chegar num produto final, né? De onde vem o produto, o insumo utilizado no seu sistema de produção, se ele é compatível com os insumos permitidos nos mercados compradores. Então, tem um trabalho aí de casa para ser feito. Muita coisa. Nosso tempo está acabando, professora, mas tem uma questão que eu não posso deixar de fazer. A gente fala muito, né, desse acordo com boas perspectivas para o agro, mas como nós conversávamos antes, no setor industrial brasileiro, o temor é muito grande, porque a indústria brasileira já passa, de certa forma, por um processo aí de desindustrialização, o país passa, né, bastante desafiador, e já se fala que o acordo tende a agravar essa situação quando a gente fala do setor industrial. Como é que a gente faz para equilibrar essa balança, professora? Na sua leitura como especialista, como pesquisadora, de que forma a gente consegue equilibrar essa balança para que o Brasil não sofra um processo de desindustrialização ainda mais acelerado? Então, Fabiano, essa questão do nosso setor industrial, eu tenho uma opinião assim muito clara sobre essa questão, né? Ao longo de todas essas décadas de negociação, e aí não é só com a União Europeia, né? Qualquer negociação dentro da OMC, as negociações lá atrás que nós tivemos com a ALCA, a demanda dos países que exportam para o Brasil sempre foi focada no nosso setor industrial, não é? Porque eles têm competitividade no setor industrial e agora também no setor de serviços. E o Brasil sempre foi muito reticente, né? A nossa negociação interna aqui sempre foi muito difícil. O agro pretendendo abrir os mercados, as negociações, e o setor industrial se fechando, se protegendo. Eu acho que a gente tem um desafio imenso, né? Independente do acordo, inclusive, com a União Europeia. Porque isso vai ser um desafio em qualquer acordo que nós venhamos a firmar com outros países que sejam países industriais, os países mais ricos em particular. Enquanto nós não fortalecermos a nossa indústria, enquanto nós não tivermos uma política industrial muito dirigida, né, para a estrutura, para a fundamentação, né, para o fortalecimento estrutural dos nossos setores industriais. Eventualmente, identificando quais são os setores que nós temos, em que nós temos potencial de nos fortalecermos, e aí realmente fazer uma política industrial, uma política integrada, né, de crédito, de financiamento, de capacitação da mão de obra, de formação de capital humano,
uma política internacional, né, externa, também com esse foco, uma política de ciência e tecnologia, não é? Porque com ciência e tecnologia a gente pode garantir inovações que nos garantiriam ter um papel realmente de liderança em alguns setores industriais, alguns segmentos. Protagonismo, exatamente, em alguns segmentos industriais. Mas essa é uma crítica que eu tenho, né? Quando a gente estuda o planejamento econômico no Brasil, a gente percebe que falar em política industrial quase sempre era uma constante, mas efetivamente conseguir adotar uma política industrial que ao longo das décadas você perceba o resultado em termos de fortalecimento da indústria ou de alguns setores da indústria, a gente realmente, pelo menos na minha visão, e aí eu sou bastante crítica, eu não consigo perceber esses avanços. É claro que a gente tem setores industriais extremamente competitivos, o setor de aeronaves, da produção de aeronaves é um exemplo. Então, não estou dizendo que não temos casos de sucesso, temos, mas para enfrentar uma abertura comercial no setor industrial, e pensando em termos protagonismo, pensando em nos tornarmos mais confortáveis em negociações que envolvam a indústria, a gente precisaria fortalecer essa nossa política industrial, na minha concepção. Perfeito. Professora Sílvia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que diz a Ciência. Muito obrigada a vocês, um prazer estar aqui. Eu conversei com a professora Sílvia Helena Galvão de Miranda, que é docente aqui da Exalc-USP, pesquisadora do CPEA. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O que diz a Ciência, lembrando sempre que a sua opinião é muito importante para nós. Suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários podem ser enviados através dos nossos perfis nas redes sociais. Será um prazer te ouvir e atender. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!